Muito bom dia, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês. Hoje, dia 15 de novembro, dia da proclamação da República, um dia tão importante para o nosso país. E nós aqui, num dia tão importante para o cristianismo, que é o domingo, dia do Senhor. Que nós possamos ter todo o nosso dia diante do Senhor, todo o nosso dia voltados para o nosso Deus. Queridos, vamos começar nossa EBD lendo um texto lá em Romanos, capítulo 11, verso 33, e até o capítulo 12, verso de número 2. Romanos, capítulo 11, 33, diz assim a palavra de Deus: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e qual inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiramente deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eterna. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Da mesma forma que Paulo louva ao Senhor por sua glória e sua tão inescrutável sabedoria, ele nos chama a conhecer mais do Senhor, para apresentar nosso corpo como sacrifício vivo e num culto racional, onde a gente aprende mais de quem é o nosso Deus, quem é Ele e o que Ele quer de nós, para saber e fazer com a sua boa e perfeita vontade. Que assim hoje nós possamos aprender mais de Deus, para louvá-lo da maneira que Ele assim quer ser louvado. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esta manhã bendita. Que o Senhor possa nos abençoar e nos dar a sua graça, ó Deus. Fale conosco através da tua palavra e nos ensine, ó Deus, e que possamos saber a forma que o Senhor quer ser louvado, a forma com que o Senhor quer que a sua igreja ande. Nós te agradecemos por isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, vamos cantar um cântico agora. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar
abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Nessa semana tivemos alguns irmãos fazendo aniversário, até mesmo aniversário de casamento. Vamos conhecê-los e depois orar por eles. Vamos orar para os nossos irmãos? Santo Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por estes irmãos que fizeram aniversário essa semana. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de comemorar, ó Pai, mais um ano de vida desses queridos irmãos. Que o Senhor possa abençoá-los, ó Deus, dar a sua graça a eles. Que o Senhor possa estar diante das suas famílias, ó Deus, dando a eles saúde, felicidade e paz que só venha do Senhor, ó Deus. Nós te agradecemos muito por esses irmãos. Fica conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos irmãos, nessa semana a SAF Nacional completou 136 anos. Desde o ano 1884, as mulheres da nossa igreja têm se organizado e feito um ótimo serviço para a igreja. Nós vamos apresentar um vídeo curto agora que mostra o pioneirismo das mulheres da SAF e da IPB, como que começou toda essa história e como esse trabalho se desenvolveu. Vamos conhecer? A Sociedade Auxiliadora Feminina do Brasil, SAF, foi organizada no dia 11 de novembro de 1884 na Igreja Presbiteriana de Pernambuco, localizada na Rua do Imperador, número 71, primeiro andar, com a finalidade de realizar estudos bíblicos, arrecadar recursos para os necessitados e auxílio à igreja. A primeira presidenta, a excelentíssima senhora doutora Carolina Smith, era esposa do pastor John Rockwell Smith, fundador da Igreja Presbiteriana no Nordeste. Tudo isto está registrado na ata relatório
datada de 15 de junho de 1885. Encontra-se que a SAF teve o seu primeiro estatuto da SAF nos idos de 1900. Na época, uma oração permeava o coração das auxiliadoras. O desejo de que o Senhor permitisse à nossa igreja um templo próprio e decente e um grato sentimento que domina todos os corações dos crentes. Assim, a Associação das Senhoras propõe-se a enviar todos os esforços para auxiliar neste cometimento, tanto quanto o Senhor permitir. E assim, ganhou-se o primeiro templo situado na Praça Joaquim Nabuco, no centro do Recife. Mesmo trabalhando de acordo com as orientações recebidas de suas pioneiras, somente a partir de 1920, as auxiliadoras começaram a organizar um plano nacional de trabalho e em 1928 saiu com um calendário mensal com assuntos específicos. E somente a partir de 1939 começaram os estudos para a realização dos congressos de forma sistemática, para discutir os interesses das auxiliadoras e prestação de contas. Em 1941 foi realizado o primeiro Congresso Nacional no Rio de Janeiro, onde esteve presente uma representante da nossa SAF pioneira, quando também foram realizadas orações especiais por aquele conclave. Por volta de 1955, o templo, na Praça Joaquim Nabuco, ganhou um outro lugar, às margens do rio Capibaribe, na rua Doutor José Mariano, onde é até hoje um marco de proclamação do Evangelho. Naquela época, já existiam outras igrejas espalhadas por Pernambuco, Nordeste e outras regiões. Algumas delas receberam ajuda da SAF pioneira, como as de Jaboatão, Vitória de Santo Antão e a igreja no Ceará, entre outras. Hoje nós somos 2.800 SAFs no Brasil, quase 290 federações de SAFs, 60 mil sócias auxiliadoras presbiterianas em todo o Brasil, se dedicando à oração, a missões, à evangelização, orar pelos filhos com o projeto Ana, conseguir mais auxiliadoras com o projeto Uma por Uma. Então nós devemos muito a essas nossas auxiliadoras. Que belíssima história essa, a da SAF. E eu queria deixar para a SAF da nossa igreja um versículo que se encontra em Hebreus capítulo 6, versículo de número 10, que diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes ainda e ainda servis aos santos. A palavra de Deus traz essa promessa para aqueles que servem a Deus de todo o seu coração. E a promessa é essa, que Deus não se esquecerá dessas pessoas. Não se esquecerá daqueles que servem aos santos, ou seja, à igreja. É uma promessa bendita do Pai, de que aqueles que servem bem, como a SAF do IPB tem servido, que Deus não vai se esquecer do seu serviço. E Deus não vai tirar da memória a sua vida. Que Deus possa ser louvado pela vida da SAF Nacional e da SAF da nossa igreja também. Vamos orar pelas nossas irmãs? Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelas mulheres da nossa igreja, pela sociedade auxiliadora feminina, ó Deus, que tanto é importante para a obra de Cristo Jesus na nossa igreja. Obrigado por elas, ó Deus. E como diz a tua santa palavra, que o Senhor nunca se esqueça do serviço delas, ó Deus. Seja lembrado, ó Deus, o tanto que elas fizeram por esta igreja e o tanto que elas ainda fazem, ó Deus. Louvado seja o teu nome pela vida das nossas irmãs queridas. E que o Senhor possa abençoá-las, ó Deus. Abençoar a SAF local, abençoar a SAF da nossa federação, ó Deus. E abençoar também a SAF nacional. Nós te agradecemos por elas em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Muito bem, queridos, temos alguns avisos. Esta semana nós vamos retomar a nossa
vigília. No dia 20 agora, sexta-feira, às 20 horas, nós vamos ter a nossa vigília. Pela graça de Deus, temos a liberdade de voltar a ter mais encontros presenciais. E por conta disso, vamos aproveitar neste mês para orar um pouco mais. Vamos ter a nossa vigília das 20 horas até as 24 horas. Vamos estar aqui na igreja orando e intercedendo pelo nosso país, pela nossa nação, intercedendo pela nossa igreja, nossos missionários, nossos autônomos, desempregados, as igrejas do nosso presbitério e tantos outros pedidos que nós temos certeza que carecemos ainda mais de orar. Então venha, participe da nossa vigília, sexta-feira às 20 horas. Vai ser um momento bom de encontro e de oração da nossa igreja. São estes os avisos que nós tínhamos para hoje. Lembrando que hoje temos a obrigação de votar e orar pelos nossos candidatos, orar por esta eleição, que você não deixe de exercê-la em oração, para que o Senhor possa tomar conta da nossa cidade e nós termos este cuidado como crentes de servir ao nosso Deus também na nossa cidade. Vamos agora para a nossa aula de hoje, que os irmãos possam ficar embaixo da graça do Senhor e a gente se vê mais tarde no culto das 18h30. Tchau, meus irmãos, fiquem com Deus. Bom dia, irmãos, bom domingo a todos. Hoje é o dia do Senhor e vamos mais uma vez estar estudando a palavra do Senhor. Nós vamos estar estudando hoje a lição 9. Vamos orar? Senhor nosso Deus, agradecemos, ó Pai, pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos reunidos como corpo de Cristo, diante da Tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor fala conosco e precisamos, Senhor, realmente estar dispostos a ouvir a Tua palavra, a entendê-la e a praticá-la, Senhor. Ajuda-nos nisso, Senhor, que o Teu Santo Espírito continue, Senhor, fazendo uma grande obra nas nossas vidas, nos santificando, nos fortalecendo na fé, na esperança, no amor de Cristo, e que a gente continue, Senhor, firmemente caminhando com Jesus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, livra-nos de todo o mal. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a lição de hoje tem o título, né? Um chamado à adoração pública e particular e familiar. E o texto básico é de Deuteronômio 6, de 1 a 12. Vamos abrir as Bíblias? Deuteronômio 6, de 1 a 12. Diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinasse para que os cumprisses na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, os netos, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, grandes e boas cidades, que tu não edificastes, e casas cheias de tudo que é bom,
casas que não enchestes, e poços abertos que não abristes, e vinhais e olivais que não plantastes, e que comeres e te fartares. Guarda-te, pois, para que não esqueças o Senhor, e que tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Até o 12. É que dá vontade de ler o restante, né? O Senhor teu Deus temerás, a eles servirás e pelo seu nome jurarás. E assim continua, né, o capítulo falando, né, que nós devemos estar muito atentos a quem é o nosso Deus. Quem é que realmente nos sustenta? Porque quando a gente vai, por exemplo, estar diante da mesa da refeição, almoçar, jantar, tomar um café da manhã, nós temos o hábito de orar, agradecer a Deus por tudo, pelo sustento, pelo nosso alimento. E na verdade é isso mesmo. Aqui o versículo 11 e 12 fala, né, que na verdade as nossas casas estão cheias de tudo que é bom. E que na verdade é Deus que está trazendo isso para nós. E lá no versículo 20 fala: quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo o que significam esses testemunhos, estatutos e juízos, né, que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teus filhos. Aí ele começa a contar, né, quando eles estavam escravos no Egito e o Senhor nos tirou com poderosa mão. O que na verdade é que para nós colocarmos para os nossos filhos, sempre diante da nossa família, o quanto Deus nos ama e a salvação em Jesus. Vejam, essa lição, ela nos traz um desafio muito importante, que é trazer para o seio da família o conceito correto de adoração. E essa adoração não é só na igreja, ela começa em casa. E este é o objetivo principal que nós devemos pensar hoje, né, dessa lição. O povo de Deus sempre construiu altares ao Senhor, né, e ofereceu sacrifícios a Deus. Tudo apontando para Jesus. Sempre nós precisamos lembrar o tabernáculo, todas as partes do tabernáculo, o templo. Lá na Reforma, né, houve um resgate do verdadeiro sentido do culto, que é apontar o amor de Deus que está em Cristo Jesus. E que o Espírito Santo que habita em nós nos sustenta em santificação, confirmando a nossa salvação em Cristo Jesus. Vejam, Deus abençoou ou puniu Israel de acordo com a qualidade da oração, da adoração. E este capítulo 6 de Deuteronômio, ele coloca o seguinte, a revista coloca: o reconhecimento do valor único de um objeto e a demonstração de honra a respeito dele, objeto da nossa adoração. Sendo assim, palavras bíblicas como honra, respeito, temor, culto, reverência, glorificação, são com frequência usadas como sinônimos de adoração, comunicando uma ideia semelhante. Quando nós adoramos ao Senhor, quando nós cultuamos ao Senhor, nós estamos servindo ao Senhor, nós estamos respeitando ao Senhor, nós estamos demonstrando nosso temor ao Senhor, honrando ao Senhor, tendo reverência. Vejam, quando nós pensamos em adoração, nós devemos lembrar que Deus é fiel a Ele mesmo e cumpre suas promessas de nos abençoar, de quando nos predestina, Ele nos salva. A nossa salvação, a gente não perde a salvação. Por vezes, tem pessoas que têm dúvidas sobre a salvação. Será que eu sou salvo mesmo? Eu sou tão pecador? Será que eu vou para o céu mesmo? Essas dúvidas podem acontecer na nossa mente, no nosso coração. E o que devemos fazer? Nós devemos orar, pedir que o Espírito Santo mesmo nos ajude, nos esclareça a entender que nós somos pecadores, mas as misericórdias do Senhor são suficientes para nos salvar, nos perdoar e nos levar ao céu, porque nós somos salvos pela graça de Deus, não pelos nossos méritos ou porque nós fizemos algo que nos dá o direito à salvação. A estar com Jesus, simplesmente porque Ele nos amou, porque Ele é soberano e nos escolheu para estar juntos com Ele eternamente. Olha que bênção, olha que grande alegria que nos traz essa certeza da salvação.
Então, se alguém ainda tem dúvida, ore, peça a Deus que esclareça, venha conversar com um dos pastores, presbíteros, né, para que os ajude a entender isso. E veja, nós precisamos amar a Deus e transmitir isto às futuras gerações. A revista ela coloca isso, né, nos chama atenção nesse texto de Deuteronômio, porque ela coloca a partir do versículo 4, né? Ouve, Israel, povo de Deus, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E isso não é uma coisa simples de ser entendida ou de ser apenas um conhecimento teórico, um conhecimento teológico. Isso é vida. E a vida com o Senhor, a vida tendo Deus como nosso Deus, o único Deus da nossa existência, a razão de ser da nossa vida, é uma coisa que nós precisamos inculcar aos nossos filhos. A gente precisa fazê-los entender algo que não é fácil mesmo, porque é pela fé, é pela graça que nós estamos aqui. Então, todos os dias, em todo lugar, nós precisamos dar testemunho, glorificar e manifestar a glória de Deus em todo o tempo. Vamos ler lá Colossenses 3. O desafio que nós temos diante das pessoas, diante da nossa própria família, é justamente isso. Nós manifestarmos Jesus da nossa vida em nós, mas nós somos pecadores, então nós precisamos realmente estar aos pés da cruz, como diz o hino, né? Então vamos lá, Colossenses 3, de 5 a 17. Os resultados dessa união com Cristo, né? E por vezes nós temos vícios, nós temos manias que nós precisamos abandonar. Olha o que Paulo diz aqui. Então ele fala: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lasciva, né? Fazer morrer o nosso eu, né? Lascívia é algo relacionado a quando a gente não tem pudor, a gente perde a noção, né? Do pudor, do respeito, enfim. Desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Por essas coisas, ou seja, a idolatria é quando nós estamos idolatrando, servindo, adorando mesmo, né? Reverenciando algo que não é Deus, né? Ou nós temos os nossos ídolos do coração. E nós precisamos entender isso, porque nós somos pecadores, mas precisamos abandonar, fazer morrer essa natureza terrena, que por essas coisas, versículo 6, por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também em outro tempo, quando vivíeis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Aí vem outra lista: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nós somos filhos de Deus, nós temos que andar como filhos, e no qual não pode haver nem grego nem judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Aí ele continua: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Você se sente amado por Deus? Você é amado por Deus. Querendo ou não, acreditando ou não, enfim, né? Você é amado, você é santo, amado por Deus. E de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Vejam, nós temos que a beleza, né? Nós temos que ser belos nesse sentido, né? Que a beleza de Cristo se veja em nós. Então, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos vós. E acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Vejam, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos.
Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Olha que texto maravilhoso. Mas ainda vamos lá para Efésios. Volta um pouquinho. Efésios 5, 19 a 21. Aí ele continua, né? Falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Volta um pouquinho ainda, Efésios 2, de 8 a 10. Todos esses textos estão na revista, tá bom? Referenciados. Então vejam, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A palavra de Deus é isso. Deus preparou tudo isso para nós sermos o quê? Bem-sucedidos. Não tem outro caminho para ser bem-sucedido, não tem outro jeito de ser feliz. A parte 2 da revista, que é aqui na página 31, fala assim: eu e minha casa. Esse é o título, né, desse tópico. Então ele coloca aqui que a palavra de Deus deveria estar nos corações dos pais e eles deveriam ensiná-las aos seus filhos. E como eles fariam isso? Através do culto doméstico, testemunho informal e de uma instrução formal. Então nós temos aí 3 formas de trabalhar, trazer isso para os nossos filhos. Então Deus mesmo institui essa responsabilidade para nós edificarmos a nossa casa, para nós edificarmos o nosso lar, nossa família, nos caminhos do Senhor. Agora, por que, por mais que os pais façam tudo certinho, estão lá fazendo culto doméstico, orando com os filhos, orando pelos filhos, os avós, nossa, como a gente vê os avós empenhados pelos seus netos. É assim emocionante de ver os avós, as avós fazendo isso, orando, clamando pelos seus netos. Então, que Deus continue abençoando vocês e sustentando vocês nesse ministério de orar realmente pelos seus filhos dos seus filhos, né? Enfim, então aqui a revista traz uma pergunta: por que seus filhos não amam e não temem a Deus? E aí nós temos 2 respostas possíveis. Podem ter mais, mas aqui a gente está colocado 2 respostas para a gente. Ou eles conhecem a Deus, mas estão no momento da vida deles que eles estão frios, né, afastados ou questionando algo que é normal por vezes da idade, enfim. Ou eles não conhecem mesmo a Deus, porque os pais não se empenham em fazê-los conhecer. Então vamos ver que isso é bíblico. Vamos lá, Juízes, está na Bíblia que isso já aconteceu. E nós devemos tomar cuidado para que não aconteça nos nossos lares. Então vamos lá, Juízes 2, 10 e 11. Fala assim: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois serviram a Balaíns. Vejam, de quem errou? Foi a igreja? Foi o tabernáculo, os sacerdotes? Não, geração após geração, congregada a seus pais. Então, aqui nós vemos a responsabilidade da família, dos pais mesmo. Esdras 7, 10. Esdras 7, versículo 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Veja, a igreja é um suporte
perfeito, espetacular na nossa vida, mas a responsabilidade continua sendo dos pais, da família, estar orando, conduzindo o estudo da palavra, enfim. Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. O caminho que se deve andar. Vejam, os pais, nós pais não temos como garantir que assim, olha, meu filho vai ser crente. Não, isso é pela graça, nem eu sou crente porque eu quero. Graças a Deus que me deu a salvação, é um dom, não é mesmo? Então, a salvação dos nossos filhos é pela graça de Deus, é um dom de Deus, isso não vem de nós, né? Para que ninguém se glorie, é o que a Bíblia fala. Mas ensinar a criança no caminho que se deve andar é uma responsabilidade nossa. Nós devemos, diante de Deus, obedecer a palavra de Deus e fazer o que nos cabe, ensinar a nossos filhos. E ainda quando for velho, ele não vai se desviar dele. Aí é a bênção de Deus. E aí Deus é fiel e ele vai conduzir tudo, né, da forma que lhe apraz. Olha Efésios 6:4. Efésios 6:4. A convivência no lar, né? Começa falando dos filhos, para honrar o pai e a mãe, obedecer aos vossos pais, e vós, pais, versículo 4, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, nós temos uma obrigação, um dever, não é um direito. Direito é dos nossos filhos ouvir a palavra de Deus, e dever dos pais estar trazendo essa disciplina, essa vida com regras, com limites que nos protegem da vida mesmo. Quando tem lá uma placa de velocidade 80 km por hora, é uma velocidade máxima que nos protege de um acidente. Aquela placa não é ruim para nós, é uma bênção. Depois tem um trecho de uma estrada que é mais reto, 100 km por hora, ótimo, vamos acelerar, porque é um limite de segurança, tanto para nós como para os nossos queridos. Deuteronômio 4:24. E a referência é Deus mesmo, não somos nós. Para que a gente não provoque os nossos filhos a ira. Deus é justo, Ele não quer causar nenhum mal aos nossos filhos, pelo contrário, Ele quer que os nossos filhos sejam felizes. E aí a gente tem que ter o temor do Senhor. Olha o que diz o nós pais, né? E filhos também, todos nós. Olha o que diz Deuteronômio 4:24. Porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Olha o temor do Senhor que nós devemos ter e passar para os nossos filhos. Isaías, primeiro, tudo isso no item 2 da revista. Isaías 1:10-17. Que quando a gente está falando aqui de chamado à adoração, que tipo de adoração nós devemos ter e ensinar aos nossos filhos e promover no nosso lar? Uma adoração que Deus aceite. E aqui está falando no Isaías 1:10. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do Senhor, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiro, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisar dos meus átrios? Pisardes os meus átrios? Não continueis trazer ofertas vãs. Cuidado, olha o texto certinho. Não é para não trazer ofertas. Não vou mais. Não é isso. É ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. O incenso aqui representando as nossas orações. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, ou seja, pecado associada ao ajuntamento solene. Mas Raquel, nós todos somos pecadores e como é que fica? Então, nós temos a responsabilidade de confessar nossos pecados,
porque Deus é fiel e justo e nos perdoa de todo o pecado e nos justifica de toda a injustiça. E se tiver algo que ainda afeta outras pessoas de forma que precisa de aconselhamento, de acompanhamento e restauração de relacionamentos, nós devemos procurar a liderança da igreja, os pastores, os presbíteros, para que eles nos ajudem. Porque Deus fala que não suporta iniquidade associada ao ajuntamento. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as abomina, as aborrece, já me são pesadas, estou cansada de as sofrer. Sabe por que Deus fala isso? Porque Deus nos ama tanto. Mas o amor de Deus é tão espetacular, é infinito. E Deus nos quer bem. Deus não suporta a infidelidade do nosso coração. Então nós devemos amar, como diz lá Deuteronômio, de todo o coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Então, pelo que quando estendeis as mãos, esconda os olhos de vós. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, de pecado não confessado, enfim, não tratado. Então lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. O que ele está colocando aqui? Vida prática, nosso dia a dia. Então, o que a revista traz para nós? O que os textos bíblicos trazem para nós? Conhecemos a Deus ou não conhecemos a Deus? E se nós conhecemos a Deus, por que nós não estamos amando ao Senhor? Nós temos uma aliança com o Senhor. E nós temos que ser fiéis a essa aliança, a esse relacionamento. Aliás, a igreja, né, ela é tida como esposa, né, como corpo de Cristo, a noiva de Cristo. Nós não toleramos, né, traição, essas coisas. Então, por que a gente quer viver tudo de bom, amando ao Senhor, mas sendo, por vezes, né, idólatras? Que é justamente isso que a revista traz para nós, esses textos trazem. E aí tem uma pergunta. Muito bem, Raquel, você está falando que os pais têm que conduzir tudo em relação ao culto doméstico, ensinar os filhos e tudo mais. Mas e quando os pais não conhecem a Jesus? Quando, na verdade, tem uma casa, né, uma família, que os pais ainda não estão nos caminhos do Senhor. É um filho que realmente se converteu, que está na igreja com a gente, em comunhão. E aí? Como é que fica, né? Vamos lá em 2 Reis. E aqui é uma mensagem especial a vocês, queridos jovens e adolescentes da nossa igreja e até criança. Porque, por vezes, é o avô, a avó que traz na igreja, né, que está ensinando a palavra do Senhor. Então, olha só que interessante como tudo a gente ora e pede a Deus, Senhor, o que o Senhor quer falar com a gente? E Deus vai conduzindo, né, a sua palavra no nosso coração. Nós temos aqui uma situação, Naamã é curado de lepra, todos nós conhecemos essa história, mas veja só um detalhe. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria, e ele era o herói de guerra, porém leproso. Um detalhe perfeito para Deus, né? Isso é para os planos de Deus, né? Então saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, criança, tudo indica que é uma criança mesmo, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse essa menina à sua senhora: tomara o meu senhor e estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Fé é certeza daquilo que eu não vejo, né? Sim, Hebreus 11, daquilo que a gente não vê, mas que a gente espera. Por isso que nós temos alegria no Senhor, porque é algo que nós esperamos, nós estamos aguardando a vinda de Cristo. Então veja, uma menina, você jovem, você adolescente,
Você, criança, que já conhece a Jesus, você é uma bênção para a sua família. Ore pelos seus pais, ore pela sua mãe, pelo seu pai, porque a Bíblia fala: honra o teu pai, a tua mãe. Então isso é perfeito, Deus é perfeito. Essa menina estava longe dos pais, essa menina foi levada escrava injustamente. Arrancaram as crianças e levaram cativa, num povo estranho. E ainda vê aquele homem leproso, que medo, ela podia ficar com medo, mas não, ela estava nas mãos de Deus, o coração dela tinha amor a Deus, com certeza ela amava a Deus, o Deus de Israel, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E ela teve a tranquilidade de falar para sua senhora, ele o restauraria de sua lepra. Gente, que bênção! Como a Bíblia é a palavra de Deus, é viva. Faz toda a diferença a gente conhecer a Deus. É o mesmo Deus dessa menina, é o mesmo Deus que nós temos hoje. E as nossas crianças, nossos adolescentes jovens são uma bênção na nossa igreja. Continuem assim. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, na família de vocês. Que vocês continuem dando testemunho. E por isso Deus com certeza vai ver e vai abençoar a sua família. É lógico que a salvação em Cristo é algo que nós não entendemos, porque Deus escolhe a uns e a outros a gente não entende. Aliás, não temos nem como julgar, não é mesmo? Só Deus sabe os seus eleitos. Mas o mais importante é conhecerem o amor de Cristo, conhecer a Jesus, o amor de Deus que está em Cristo Jesus, e Deus vai fazer a obra. E nós vamos viver em paz, na paz de Cristo, né? Que excede o nosso entendimento. E aí vem aqui, o item 3, famílias fortes, igrejas fortes. A nossa igreja é uma bênção. Olha só, como podemos oferecer um culto aceitável ao Senhor como igreja, se não fazemos como pessoas e famílias? Esse último item aqui da lição, ele traz um desafio grande, que é o seguinte. Até eu coloquei nos slides que os irmãos receberam, uma figurinha de crianças orando. Né? Só crianças, então a ilustração é para mostrar assim, que aqui na igreja as crianças oram. Aliás, é muito interessante, porque as crianças, elas até falam assim: eu quero orar. Você fala assim: quem quer orar? Eu. Várias crianças querem orar, né? Isso é uma bênção. Isso reflete, sabe o quê? Que elas oram em casa. Então vamos lá, Provérbios, esse é um texto fácil e conhecido. Provérbios 37, 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aí vem, eu falei Provérbios, é Salmos, né? Salmos 37, 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Esse texto é bem conhecido. Agora, Salmos 32, 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. E Salmos 15. Esse salmo fala sobre o cidadão dos céus, né? É muito importante isso, porque a nossa vida é um culto ao Senhor. O nosso dia a dia, o nosso levantar, o nosso caminhar, o nosso deitar, o tempo todo, tudo que nós fazemos é para mostrar o quanto Deus é o nosso Deus, o quanto Jesus faz diferença, né? Jesus Cristo mudou meu viver. É o que a gente declara, e é isso mesmo, né? Eu gosto daquele cântico também. Não dá, sem Jesus não dá, para viver não dá, é isso mesmo. E aqui esse Salmos 15 fala assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? O que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade, não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra seu vizinho. E o que a seus olhos tem por desprezível o réprobo, pessoa que é reprovável, né?
mas honra aos que temem ao Senhor, jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Ou seja, vida prática. Aí cada um de nós deve aplicar todos esses princípios bíblicos à sua realidade, né, do dia a dia. E aí termina: quem deste modo procede não será jamais abalado. Porque quem deste modo procede é o cidadão do céu, é o Filho de Deus, é o que vive realmente aos pés da cruz. E olha que o Espírito Santo habita em nós e faz gemidos inexprimíveis. Então é justamente aquela parte da oração do Pai Nosso, né? Livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por quê? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Vamos concluir em Hebreus 10. Aqui. Hebreus 10, 22. Vamos ler juntos? 22 a 26. Hebreus 10, 22 a 26. Aproximemo-nos com sincero coração, com plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Aqui a gente está falando até o versículo 26, né? E que, na verdade, vamos terminar com 31. Né? Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. É porque Deus não tolera o pecado. E o pecado realmente não faz bem nem para nós. Nós sabemos disso. No fundo, nós sabemos. Nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus, carecemos do perdão. Mas Deus renova suas misericórdias, não é mesmo? A cada manhã, nos dando mais um dia oportuno para vivermos bem, da melhor maneira possível. Hoje é o dia do Senhor. Então vamos aproveitar esse dia para sermos felizes no Senhor, para nos alegrarmos no Senhor, para demonstrarmos este amor, essa alegria para as pessoas que estiverem com a gente hoje, orar uns pelos outros, nos estimularmos em amor. Ânimo, tem de bom ânimo, né? Jesus falou: eu venci o mundo, a nossa vitória já é certa. Né? A vitória é daquele que contemplar o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, que nós possamos viver nessa perspectiva, firmes, fortes, sem vacilar. E que Deus nos ajude a viver para a honra e glória do seu nome e que a gente se alegre nele mesmo. Amém? Que saudade dos irmãos, viu? Então vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por esta lição, pela revista, que tem nos ensinado mais um pouco da Tua palavra, que é rica, que é viva, Senhor. Obrigado porque o Senhor fala conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos anima, o Senhor nos exorta, o Senhor restaura. Ó Senhor, o Senhor nos perdoa. É tão bom a gente viver nessa perspectiva, Senhor. Abençoa aqueles que estão desanimados, Senhor. Abençoa aqueles que estão tristes, Senhor. E que eles possam entender, ó Pai, o quanto o Senhor os ama, ó Pai. O quanto o Senhor quer bem a cada um de nós. Abençoe a cada um, Senhor, especialmente os idosos, os enfermos, Senhor, os nossos familiares, ó Pai, toda a nossa igreja. Abençoe a nossa cidade, Senhor. Abençoa, Senhor, para que possamos ter paz. Abençoe os nossos governantes, a nossa eleição, Senhor.
Ó Pai, ajuda-nos a entender o quanto o Senhor está à frente de tudo isso, ó Pai. Então que possamos ter paz, possamos ter alegria, Senhor, em saber que tudo está no Teu controle, Senhor. O Senhor está no trono, o Senhor está à frente, Senhor, e cuidando de cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de perto. Ajuda-nos, ó Pai, a viver uma vida em paz com o Senhor e gozando da paz que só vem de Cristo. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.